Ok, então, pessoal, uma satisfação estar com vocês novamente, né, nesse momento tão especial que é a nossa revisão, né, a véspera da nossa prova da OAB. Vamos começar hoje praticamente com uma matéria interessante, Direito Empresarial. Vamos trazer aqui para vocês as principais informações, aquilo que é a tendência da prova. Eu só peço que vocês parem, larguem a caneta, larguem o papel e só prestem atenção no visual, tá? Vamos tentar aí aguçar o instinto visual de vocês, sistema mnemônico de memorização, para que no dia da prova, daqui a uns dias, vocês possam se lembrar dessas informações. Olha só, toda a estrutura do direito empresarial, ela passa por três pessoas. Vamos colocar aqui então a pessoa física, três pessoas, pessoa física, uma outra pessoa física, e aqui eu também tenho uma pessoa física. Vamos colocar aqui, colocar mais acima, pessoas físicas. Ocorre que uma pessoa física sozinha pode desenvolver uma atividade de empresário na qualidade de empresário individual. E a grande qualidade de ser empresário individual é que ela mesma, pessoa física, exerce essa atividade e para com o terceiro, ela que irá pagar todas as contas individualmente. Tanto é que a responsabilidade dessa pessoa é ilimitada. Agora, é ilimitada, mas não é solidária, porque ela não está abraçada com mais ninguém, está sozinha. A segunda situação é quando essa mesma pessoa física, em vez de responder de forma ilimitada pelas dívidas com o terceiro, resolve então criar uma outra pessoa para blindar o seu patrimônio. Então esta pessoa física irá constituir agora aqui uma pessoa jurídica. O nome dessa pessoa jurídica chama-se EIRELI, e a EIRELI ainda não caiu na prova da OAB. Está de maduro para cair. A EIRELI. EIRELI é a empresa individual de responsabilidade limitada, em que esta pessoa física irá integrar parte do seu patrimônio pessoal no valor de 100 salários mínimos ou mais a uma nova pessoa chamada pessoa jurídica. E a partir desse momento, essa pessoa física, que antes respondia de forma ilimitada, agora passa a responder de forma limitada. Limitada ao que, pessoal? Limitada ao capital social integralizado nessa pessoa jurídica. Então, empresário individual é a pessoa física, a própria pessoa física que exerce essa atividade e responde de forma ilimitada. Agora, na EIRELI, é uma única pessoa física que responde de forma limitada ao capital integralizado a uma pessoa jurídica chamada EIRELI. Percebo que aqui também ele está sozinho, então ele responde de forma limitada e não solidária. Ele não está abraçado com ninguém. Diferentemente ocorre lá, ó, quando eu tenho a reunião de mais de uma pessoa física, no intuito de constituir uma pessoa jurídica, só que essa pessoa jurídica recebe um nome. Pessoa jurídica com um nome técnico chamado sociedade. Sociedade. Só que essa sociedade, ela pode ter variações de tipos societários. De qualquer forma, é uma reunião entre pessoas constituindo uma pessoa jurídica. Aqui sim eu posso, então, começar a falar em responsabilidade ilimitada, ou então responsabilidade limitada, ou então eu posso falar em responsabilidade solidária, ou então subsidiária. Por quê? Porque se eles estão abraçados ou não abraçados, serão solidários ou subsidiários. Agora, para que eu possa fazer uma definição sobre sociedade, eu tenho que saber desse marco temporal chamado registro. O registro é o ato formal na qual eu posso conferir uma personalidade jurídica a essa pessoa. Ou seja, ela só irá existir se tiver registro. Então, quando ela tem um registro, nós chamamos essa sociedade de sociedade personificada. Personificada. Quando eu falo em sociedades personificadas, então eu começo a falar das sociedades empresárias, e as chamadas sociedades não empresárias. Vamos apagar aqui. Sociedade não empresárias.
Só que a sociedade não empresárias recebe um nome chamado sociedade simples. São todas sociedades não empresárias. Mas as sociedades empresárias e sociedades não empresárias simples, todas têm registro. Agora, se elas não têm registro, ó, significa dizer que esta pessoa jurídica não existe. Mas eu tenho uma reunião de pessoas físicas com o intuito de, no futuro, constituir uma pessoa jurídica. Só que a PJ não existe, porque ela só irá existir a partir do registro, conforme o artigo 45 do Código Civil. Então, o nome dessas sociedades aqui, ó, são chamadas de sociedades não personificadas. Sociedades não personificadas. Porque elas não têm personificação jurídica. E se ela não tem personificação jurídica, eu vou dar um nome para elas, chamado sociedade em comum, e depois chamado sociedade em conta de participação. Quando eu falo em sociedade em comum, é a sociedade que não tem registro e, portanto, a responsabilidade de todos os sócios será de forma ilimitada, ilimitada, e agora de forma solidária. Quando eu falo em sociedade em conta de participação, a responsabilidade do sócio ostensivo, então será de forma ilimitada. Só que não é de forma solidária com o sócio oculto, chamado sócio participante, porque na verdade somente o sócio ostensivo responde por essas dívidas. Segunda situação, a sociedade em comum, uma vez levada a registro, adquire a sua personificação e passa a ser agora uma sociedade empresária ou não empresária. A sociedade em conta de participação, uma vez levada a registro, não ganha a personificação jurídica. Quer dizer que a sociedade em conta de participação nunca será uma pessoa jurídica, somente a sociedade em comum. Tudo bem, essas são as sociedades personificadas e não personificadas. Vamos cuidar porque aqui nas sociedades empresárias nós temos a LTDA e nós temos a sociedade anônima. Para a sociedade LTDA, sociedade empresária, eu poderia aplicar subsidiariamente as regras da sociedade simples, chamadas sociedades não empresárias. Nas omissões da regra da LTDA, poderia aplicar as regras de uma sociedade simples. E aí, diga-se de passagem, o artigo que fala sobre os contratos, 997, artigo que fala sobre obrigações e deveres, artigo que fala sobre relação da sociedade em relação a terceiros, sempre serão aplicadas à sociedade limitada por omissão dessa legislação. Mas a sociedade limitada poderá prever de forma expressa no contrato as regras de uma sociedade anônima. Cuidado com isso aqui. Essas questões apareciam muito em prova. Olha o que nós temos de novo. A sociedade, melhor dizendo, a empresa de responsabilidade limitada, a EIRELI, nas omissões do artigo 980-A, que nós temos aí 6 parágrafos, inclusive um deles foi revogado, foi vetado, nas omissões dessa disposição, eu irei aplicar subsidiariamente as regras de uma sociedade LTDA e não da sociedade simples. Então, nas omissões da EIRELI, eu aplico as regras de uma sociedade limitada. Nas omissões de uma sociedade limitada, eu aplico as regras de uma sociedade simples. Nas omissões da sociedade em comum, eu aplico as regras da sociedade simples. Nas omissões de uma sociedade em conta de participação, eu aplico as regras de uma sociedade simples. Entre cada tipo societário, limitada, SA, sociedade simples, nós temos aí uns regramentos muito parecidos sobre direitos e deveres do sócio, direito de retirada, direito de votação, direito de fiscalização, mas algumas peculiaridades importantes quanto ao administrador da LTDA, administrador da SA e administrador da sociedade simples. Tá? Essas são as principais características que nós temos que cuidar para o dia da prova em relação a essas sociedades. Tipo de limitações, principalmente sobre a sociedade limitada e a sociedade SA. Vamos falar um pouquinho então agora sobre o Instituto da Falência. Tá? Já que é uma revisão, vamos fazer aqui uma mega revisão sobre o Instituto da Falência, recuperação judicial e extrajudicial. Vamos lá então. Toda vez que eu falo na Lei 11.101 de 2005,
11.101 de 2005, eu tenho que falar em 3 grandes institutos. Quais são? Instituto da Recuperação extrajudicial, que nada mais é do que um acordo celebrado entre devedor e credores. Credor 1, credor 2, credor 3. Este acordo celebrado entre eles deve ser homologado pelo juiz. Acordo apenas homologado pelo juiz. Agora, cuidado, porque as questões de prova que aparecem é sobre a matéria que não pode estar nesse acordo. Ou seja, o nosso devedor não pode estipular novos prazos para pagamento com credores quando o direito que está sendo discutido é um direito não disponível pelas partes. Quais são os direitos não disponíveis para o acordo? Primeiro, verbas trabalhistas, vamos colocar aqui para não ficar na canhota, verbas trabalhistas e verbas de acidente do trabalho não podem ser objeto de acordo extrajudicial. Ainda, dívidas fiscais e dívidas previdenciárias não podem ser objeto do acordo. Ainda nessa situação, antecipação de pagamento, vou botar aqui, de pagamento de dívidas não vencidas, também não pode ser objeto de acordo, tá? Então esse acordo aqui só pode ser firmado com dívidas que já se venceram e, portanto, eu não posso antecipar o pagamento de uma dívida que ainda não venceu, porque eu vou estar frustrando o crédito desses credores, tá? Agora, quem está neste acordo, os credores que estão nesse acordo, não pode pedir a falência do devedor, tem que esperar o cumprimento do acordo. Se não houver o cumprimento do acordo, ou melhor dizendo, houver o descumprimento do acordo, isso aqui não transforma automaticamente em falência, tá? O descumprimento do acordo não transforma automaticamente em falência. O credor que teve seu crédito não satisfeito por desavença ou não cumprimento do acordo, deverá requerer, então, o pedido da falência conforme o artigo 94, inciso 3 da nossa legislação especial, tá? Muito cuidado, então, com essa parte da recuperação extrajudicial, que ela é um pouco diferente da recuperação judicial. A recuperação judicial, pessoal, funciona assim, ó. Simplesmente, o devedor não consegue realizar um acordo com os credores. Eles não querem fazer esse acordo. Então, o meu devedor, em vez de procurar os devedores, em vez de procurar os credores, ele procura o juiz. Procura o juiz e vai chorar suas mágoas lá no ombro do juiz. Olha, senhor excelência, eu não tenho condições de pagar as dívidas. E aí então apresenta toda a documentação e se o juiz achar plausível a sua argumentação, então irá abrir um prazo de 60 dias para que o nosso devedor possa apresentar um plano, chamado plano de recuperação judicial. Enquanto isso, nesse mesmo despacho de processamento da recuperação, o juiz vai mandar intimar o MP, irá ainda chamar todos os credores, formar então a Assembleia Geral de Credores, e ainda irá nomear um administrador para gerenciar esse plano. Agora, uma vez apresentado o plano, esse plano, vamos fazer aqui ó, uma figura mnemônica, esse plano deve ser votado por aqueles que são credores dos seus créditos. Então, vou fazer uma Assembleia Geral. Lá nessa Assembleia Geral, ao centro aqui estará o administrador, falando para todos os credores que irão ouvir sobre a forma de satisfação de cada crédito para cada uma dessas pessoas. Tá? Então, o que acontece? Se na votação da Assembleia, a Assembleia aprovar o plano ofertado pelo devedor, então eu terei a chamada deferimento da recuperação judicial. E a partir desse momento, ó, o plano será cumprido, será executado. Entre o deferimento da recuperação, nós temos um prazo de 2 anos para o cumprimento do que ali for pactuado. Durante esses 2 anos, o plano deve ser cumprido conforme aprovado na Assembleia. Ocorre que, se a Assembleia, por um só credor, reprovar o plano,
ou seja, impugnar o plano, significa dizer que o plano não será processado. Se não é processado, então daqui, ó, automaticamente eu vou transformar o plano rejeitado em falência. Então eu tenho a convolução na falência, a transformação na falência por não aceitação da Assembleia pelo novo plano apresentado. Agora, se durante o plano aqui, na execução dele, ele simplesmente for descumprido, também automaticamente iremos transformar essa execução de plano em falência. Tá? Terceiro, se por um acaso no prazo de 60 dias o nosso devedor não apresentou o plano, 60 dias não apresentou o plano, automaticamente então teremos a transformação em falência. Percebam vocês que aqui na recuperação judicial, em 3 situações diferentes, eu tenho a transformação automática da falência. Olha aqui, na recuperação extrajudicial, o não cumprimento do acordo não transforma automaticamente em falência. O credor que tem um acordo descumprido tem que pedir a falência. Tá? Então, muito cuidado, porque nessa situação o plano será cumprido conforme estabelecido em relação à votação da Assembleia. Quais são os créditos que entram aqui no plano? Todos. Todos. Aqui na recuperação extrajudicial, ó, não entrava o trabalhista, não entrava os fiscais, não entrava a antecipação. Aqui, todos os créditos vencidos e créditos vincendos. Todos os créditos vencidos e vincendos. Muito cuidado, porque quando eu tenho esse despacho de processamento da recuperação, nós temos a suspensão de todos os processos de execução em prazo de prescrição pelo prazo de 180 dias, chamado prazo de respiro, para que o nosso devedor possa formar o seu plano, ter o seu plano apresentado na Assembleia, sendo votado pela Assembleia e que não seja executado por credores, tá? 180 dias, prazo de suspensão dos prazos e execuções em relação a isso. Prazo de suspensão não temos na extrajudicial. Ainda em relação a essa situação, quando eu falo em prazo de suspensão, nós temos que cuidar que nós não temos a atração de todos os processos para essa recuperação. Os processos fiscais correrão lá na vara da Fazenda Pública. Os processos trabalhistas lá na vara da Fazenda Pública. Mas no momento que esse acordo aqui, ó, ele é aprovado pela Assembleia Geral de Credores, esta aprovação desse acordo irá constituir uma nova forma de obrigação. Ou seja, aquelas dívidas originais, as dívidas originais, juntamente com todas as suas garantias, agora irão se transformar numa modalidade de obrigação chamada novação. Novação. Tá? Então, os créditos constituem-se em novação com todas as garantias dadas no débito original. Cuidado que essa questão já apareceu em prova. Tá? Termo novação só aparece na parte da recuperação judicial. Uma vez cumprido o plano, tudo direitinho, então haverá extinção da recuperação judicial e praticamente nós temos normalmente o desenvolvimento dessa empresa. Tá? Nessa parte aqui, nós não temos a retirada do proprietário, a empresa funciona normalmente, a administração da empresa funciona normalmente, com auxílio de um administrador judicial, os bens ficam livremente, né, à disposição do proprietário para vender, alienar, desde que não se configure a hipótese de nenhum tipo de fraude. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da falência. A falência, então, é um instituto um pouco diferente dessas situações, em que, na verdade, não existe plano para pagamento. Esse plano aqui para ser votado. O que ocorre é, ou o devedor vem e pede a falência, chamado autofalência, do artigo 105, ou então os credores vêm e pedem a falência. Os credores vêm e pedem a falência. Olha só, na recuperação judicial, somente o devedor pode pedir a recuperação, ou os seus herdeiros ou o cônjuge sobrevivente. Na falência, tanto o devedor quanto os credores podem pedir. E aí os credores podem pedir a falência com força no artigo 94, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º. Como é que acontece isso? Eu tenho uma petição inicial, como se fosse um processo normal. Nessa petição inicial, então, eu vou fundamentar o meu pedido. Se for com força no artigo 94, inciso 1, então nós temos que alegar que o meu devedor não pagou créditos no valor de 40 salários mínimos ou mais, em títulos devidamente protestados. Então, se eu tiver aqui 40 salários mínimos em cheques,
todos os cheques devem ser protestados para servir de base e fundamento aqui para o pedido de falência. Então aqui os títulos têm que ser protestados de 40 salários mínimos ou mais. Posso admitir vários títulos? Posso. Se eu tiver um de 10 salários mínimos, o outro de 20 salários mínimos e o outro de 15 salários mínimos, já tenho um montante superior a 40 salários mínimos. Posso então pedir pelo não pagamento de dívidas garantidas por créditos protestados acima de 40 salários mínimos. Agora, quando eu tenho aqui na segunda hipótese do inciso 2, é por qualquer dívida líquida, certa e não garantida, chamado tríplice omissão. Nessa hipótese, não importa o valor se é 40 salários mínimos ou não. Se você tem uma dívida que você cobra de uma empresa e essa dívida aí é de R$1.000, R$1.000, né? O que acontece? Nessa dívida aqui, pessoal, se ela for para execução, mandada uma intimação para que a pessoa pague a dívida ou garanta a penhora e nada fez, não pagou, não garantiu, não nomeou bens a penhoras, então esse 1.000 servirá de base para pedir a falência desse devedor. Não importa a quantidade do valor, o que importa é que seja uma dívida líquida, certa e não garantida. Tá? Na terceira hipótese, são os atos de falência. Por exemplo, pegar parte do meu patrimônio e começar a vender, alienar, doar gratuitamente, me desfazer do patrimônio para não pagar os credores. Então aqui começa a fazer todo o sistema de fraude, né? Pegar o apartamento da empresa e transferir para o cunhado. Pegar o carro da empresa e fazer uma doação para o filho. Aí são atos, tecnicamente, que não importa o valor, mas a conduta dessa pessoa. Quando eu tenho hipótese do inciso 1 ou 2, na contestação, aqui na contestação do nosso devedor, ele poderá no ato da contestação depositar o valor, seja no inciso 1 ou seja no inciso 2. Quando ele deposita o valor, impede que o juiz decrete a falência. O que eu quero que vocês cuidem é que o nome desse depósito é chamado depósito elisivo. Elisivo. É permitido o depósito elisivo na situação do inciso 1 ou inciso 2, impedindo a decretação da falência. Então, houve aqui, na verdade, o pagamento desses créditos. No inciso 3 eu não posso, porque é uma mera conduta. Outra situação que nós temos que cuidar é que o prazo para contestar na falência é diferente do processo civil. É um prazo de 10 dias. Tudo bem, se contestado, não pago e realmente tem fundamento, nós vamos decretar a falência. E a decretação da falência, então, nós teremos a nomeação do MP, a convocação da Assembleia Geral de Credores e a nomeação de um administrador judicial. O administrador judicial irá levantar todos os dados dos credores e irá formar o chamado crédito concursal do artigo 83. Relação concursal que cai em prova deve ser decorada o artigo 83. Dívidas trabalhistas, acidente de trabalho, créditos reais, créditos tributários, crédito com garantia especial, garantia geral, etc. Esta relação, chamada crédito concursal, deve ser lida. Agora, antes do crédito concursal, antes de pagar as dívidas trabalhistas de acidente de trabalho, eu tenho que pagar as dívidas do artigo 84, chamadas dívidas extraconcursais. Extraconcursais. E esse artigo 84 já caiu na prova. Extraconcursais são as despesas com o administrador, com o auxiliar, com o transporte, com o xerox. São as despesas que nós teremos a partir do momento da decretação da falência. Muito cuidado, porque se nós tivermos bens na empresa que não são delas, se você deixa seu carro para consertar numa empresa que está sendo decretada a falência, nós teremos que ter a restituição desses bens. Então nós vamos lá para o artigo 150 e 151, que tratam da restituição dos bens se esses bens não entram na falência. Esses 4 artigos são importantes na hora da prova, tá? Então muito cuidado, que essas são as principais peculiaridades que nós temos que cuidar na prova de vocês, tá? Essa era a nossa pequena revisão, tentando abordar aí diversos assuntos em direito empresarial. Desejo para vocês, do fundo do coração, todo o sucesso na prova. Apostem naquilo que vocês já estudaram. Tenho certeza de que aquilo que vocês estudaram é o suficiente para vocês passar. Acreditem em vocês, porque só o sucesso nos interessa. Um grande abraço e boa sorte na prova.